Está chegando a Academia Gaviões, 24 horas, ou seja, não fecha nunca, né, Débora? Não, não tem mais desculpa, a gente é 24 horas todos os dias, inclusive no final de semana. Já está aberto para visita, mesmo que não abriu ainda. Isso, a gente já está disponível de segunda a sábado, das 9 da manhã até as 18, para você poder conhecer o espaço e a gente tirar todas as suas dúvidas. Então venha se matricular, já pode, né, fazer matrícula? Já pode fazer a matrícula, Boa. Pode fazer aqui com a gente ou pelo site, ou pode entrar em contato pelo Instagram também. Quais modalidades? A gente vai ter fit dance, zumba, alongamento, pilates solo, dança de salão, jump, entre outros. E sem falar que você chega, é bem atendido por um professor que vai fazer toda uma anamnese. Isso, a gente faz as perguntas para entender qual é a necessidade do aluno e o objetivo e monta um treino de acordo com os objetivos do aluno. Equipamentos com tecnologia de ponta, já contei ali quase 30 esteiras, que são 2 andares, academia linda, gostosa, para você vir treinar. O nome é Gaviões.